Meus amigos e amigas, preparem-se que este vídeo vai ser mais demorado do que o usual. É que, apesar de vos trazer apenas um único disco, a história pessoal por detrás divide-se em pelo menos duas partes. O disquinho de hoje foi ouvido quase até à exaustão, pelo que preciso já de fazer longas pausas na sua audição. E, de facto, não o ouço há talvez 3 ou 4 anos. Mas como foi o meu amigo Nuno que, enfim, me deu a conhecer, é chegado o momento de o ressuscitar. Ele é extremamente conhecido e possivelmente acarinhado por todos os que, enfim, apreciam hard rock, pelo que não será surpresa alguma e nem admiração para nenhum ou nenhuma de vocês por eu o ter na minha coleção. Eu já volto com o disco, está bem? Deixem-se ficar aí tranquilos. Estamos nós, então, com mais um disquinho e uma história pessoal. Ela compreende 2 períodos distintos da minha vida e por isso demorei tanto tempo até ter Back in Black. AC/DC. Penso que não existe ninguém que seja apreciador de hard rock e heavy metal que não tenha este disco. E mesmo que não o tenha, eu acho que é impossível não o conhecer. Pois Back in Black é um dos discos mais vendidos da história da música. Aliás, é o segundo álbum mais vendido, ficando atrás de Thriller, do Wacko Jacko. Além disso, está na lista dos 200 discos mais importantes da história. Isto segundo o Rock and Roll Hall of Fame. Se é que isso quer dizer alguma coisa. No entanto, demonstra como Back in Black é um registro absolutamente histórico e icónico. Se alguém de vocês não tiver este disco, escreva aqui nos comentários. Repito, apenas se alguém que esteja a ver o vídeo, ou que vá ver o vídeo, não tiver Back in Black, que o escreva aqui e se manifeste. Não é para levar a mal, mas já agora eu gostaria de perceber quantos de vós não se deixaram influenciar pelo rock and roll puro, duro e contagiante da banda que se formou na Austrália. Este foi também um dos primeiros discos que o meu amigo Nuno me deu a conhecer através das cassetes que gravava. Aliás, deixem-me confessar-vos que foi exatamente Back in Black que despertou o meu interesse para o colecionismo de discos. Talvez em 1992 ou 1993. Mas eu já falarei sobre isso lá mais à frente. Em 1986, e disso eu recordo perfeitamente, foi quando conheci o meu amigo Nuno, o meu grande amigo Nuno, com quem vivi algumas aventuras fantásticas ao longo dos anos seguintes. Desde assistir às aulas dele, na faculdade, até percorrermos bares das zonas mais marginais de Lisboa,
e Almada. Enfim, muito nos aconteceu. Cacilhas, por exemplo, bares como o Copenhague e um outro, que eu já não me recordo. Enfim, Copenhague é realmente o nome que me surge na memória. Casas de mau ambiente, com muita prostituição, droga e álcool a rodos. No entanto, epá, nós íamos pela música e não pelo cheiro. Para engates tínhamos as amigas dele, moças bem porreiras e muito fixe, e que muitas vezes alinhavam connosco nas nossas saídas noturnas. Ainda assim, o que nós apreciávamos mesmo era o Caixo de Sodré. Nos anos 80 era uma parte de Lisboa bastante degradada, bastante má fama e marginal, tal como Cacilhas. Mas, e que era destino de pessoas realmente de má fama. Atualmente é um lugar de moda, todo cheio de vida, com esplanadas, bares, animação, também comércio, música de rua e pessoas que passeiam ao longo das pequenas ruas estreitas. Mas, no final da década de 80, a vida naquele lugar era muito diferente. As ruas estavam praticamente desertas e havia bares mesmo carregados de mau ambiente. No entanto, havia uns quantos espetaculares para quem gostava de ouvir grandes malhas de rock. E não me refiro ao Jamaica, que foi sempre o mais soft, ou o menos hardcore e acolhedor de todos eles. Digamos assim, menos maus. Mas rapidamente o Jamaica se tornou numa casa da moda e quase sempre apinhada de gente. Tínhamos então o Indochina, o Tóquio, o Oslo, o Copenhague, enfim, não tinha qualquer relação com o Copenhague de Cacilhas, ok? Ou seria Estocolmo, enfim. Mas o nosso preferido era o Shangri-La, uma casa muito pequena, cheia de espelhos, mas de todos eles era o que passava melhor música. E por isso era um ponto obrigatório para nós. O Nuno e eu, e as amigas dele. E o Texas também. O Texas. Naqueles tempos, o Nuno tinha interesse numa das suas amigas, que residia, tal como ele, em Almada. Era uma matelona, mas toda cheia de ai, não me toques. E o Nuno tinha uma pancada séria por ela. Isto havia já há alguns anos, desde a sua escola secundária. E depois havia uma outra amiga dele, essa residia em Lisboa, que saía também connosco. Era muito mais recatada, reservada e tímida, e por isso, mais ao meu gosto. Para não ferirmos suscetibilidades e, enfim, não dar a entender que ele estava afim da tal miúda de Almada, o Nuno conseguia quase sempre convencer a irmã, a Teresa, a sair connosco. Era mais velha, já estava mais habituada às saídas noturnas e caso as coisas dessem para o torto, ela punha sempre água na fervura e acalmava tudo. E estava sempre disposta para sair à noite. Sobretudo para lugares ou onde ela também sabia passarem boa música e do seu agrado. Ainda assim, as preferências dela, ao contrário de nós, recaíam quase sempre no New Wave ou Punk Rock. Mas divertíamos-nos sempre imenso, até ao raiar do dia. Sobretudo
porque estávamos em férias e podíamos fazê-lo. A partir de 1988, quando eu entrei na faculdade, era tudo mais espaçado no tempo, pois eu não vinha a Lisboa todos os fins de semana, já que estudava fora da minha cidade. Sendo AC/DC muito conhecido, era passagem obrigatória em termos de música que se ouvia nestes bares e clubes noturnos. Na realidade, eram mais puticlubes do que outra coisa. E atendendo a que eu conhecia já praticamente todas as faixas aqui de Back in Black, eu delirava com o que ouvia. Há havido de nova música que ia muito para além da pop e o rock que eu ouvia na rádio. Pois o Nuno tinha Back in Black em formato físico e gostava tanto do disco que o gravou todinho em cassete. Os giradiscos dele, aliás, que era do pai, na realidade, fazia parte de um sistema de alta fidelidade vintage, mas que tocava excelentemente bem, pelo menos para os meus parâmetros de então, que tinha apenas um sistema Zeco da Sony. E ao longo dos primeiros anos da nossa amizade, ouvíamos na casa dele, na Costa da Caparica, as cassetes gravadas pelo Nuno, onde, juntamente com outros discos, lá estavam as 10 faixas de Back in Black. Foi também desta forma que eu conheci Aldo Nova e a sua música, tal como eu referi já em outros vídeos. O Nuno tinha preferência por You Shook Me All Night Long, Rock and Roll and Noise Pollution e Have a Drink on Me. Já eu preferia Hells Bells, Shoot to Thrill e também Rock and Roll and Noise Pollution. Quando saíamos à noite e íamos para o Caixo do Sodré, era também Hells Bells e You Shook Me All Night Long as que mais ouvíamos, sobretudo no Tóquio e também no Texas. São os nomes dos bares, ok? Os anos passam, o Nuno inicia os seus estudos de Engenharia Mecânica em Lisboa, eu começo os meus, de Ciências Agrárias, Engenharia Agrícola, é o nome correto, em Évora, e os nossos gostos e preferências musicais deixam de convergir. Ainda assim, eu fui sempre muito mais permeável à música do que ele e tento passar a apreciar mais coisas e também outros géneros, melhor dizendo, subgéneros, não é? É o mais correto, da música pesada. Por isso, interessei-me imenso pelo heavy metal e música ainda mais extrema. Não me cingindo apenas ao hard rock, soft rock e coisas assim. E deixei de ligar tanto a AC/DC por um bom tempo. Aliás, até 1991 ou 1992, eu nem sequer sabia que a banda tinha já uma série de discos editados. Não fosse um dos meus colegas de curso na faculdade ter-me mostrado uma cassete com músicas de AC/DC muito mais antigas e ainda mais fabulosas. Mas isso fica para contar numa outra ocasião, não neste vídeo. Bom, chegado quase ao final do meu curso de faculdade, um outro colega meu, que se dava bastante bem comigo, fez-me uma oferta. Este meu colega era de Oeiras, próximo de Lisboa, e muitas vezes viajávamos juntos de Lisboa para Évora ou
enfim, de Évora para Lisboa, fosse no expresso da rodoviária ou até à boleia. Muitos de nós ainda o fizemos de comboio. Trem, né? Mas não era viável, pois os horários eram pouco flexíveis e a viagem era demorada demais. E o trem dava uma volta enorme. Sim, amigos e amigas, naquele tempo não era assim tão pouco frequente quanto isso, andarmos à boleia. Era tudo muito mais pacífico e tranquilo. E a maior parte de nós, alunos, éramos de fora da cidade, de fora de Évora, sobretudo de Lisboa. Como poucos de nós tinham carta de condução e licença para dirigir, as viagens eram feitas da forma como nos fosse mais favorável. Além disso, ainda menos de nós tinham carro. Olhem, no meu curso, de 66 alunos, apenas 2 de nós tinham carro. Havia ainda um terceiro, que era do Laranjeiro, na margem sul de Lisboa, também com carro. E, na maior parte das vezes, ele dava-nos boleia. Só que ele pediu transferência para Lisboa logo no primeiro... Transferência de curso logo no primeiro ano e, como tal, os nossos caminhos afastaram-se por completo. Mas dizia eu que este colega de Oeiras dava-se bem comigo, sendo eu dos poucos que aturava o seu feitio um pouco, como dizer, ranzinza ou quesilento. Ele tinha um ego um pouco maior do que o normal e garantidamente maior do que todos os outros nossos colegas e amigos. Pelo que poucos se conseguiam dar bem com ele. Só para perceberem um pouco, se conseguirem, ok? Ele passou a fumar cachimbo em vez de cigarrilhas ou cigarros. Imaginem um puto com 19 ou 20 anos a fumar cachimbo. Digam lá se não era mania de querer ser diferente. Bom, tinha a vantagem do cheiro não ser tão pestilento e insuportável para mim. Ele... Perdão. Ele escolhia normalmente tabaco para cachimbo, com frutos, sobretudo. Portanto, o que ele fumava tinha muito do travo e do cheiro de passa e ameixa madura, ameixa seca, enfim, não era mau de tudo. Aliás, havia ocasiões em que ele me levava à única casa que havia no centro de Évora e que vendia tabaco para enrolar e para cachimbo. Não sei se para me incentivar a fumar, para me cativar, portanto, mas cheguei a escolher saquetas de tabaco para ele, que deixava o meu critério. Era uma figura, o Carlos Cravo. Mas numa das viagens que fizemos juntos, neste caso de Lisboa para Évora, já quase no final do curso, ele diz-me que fazia questão de me oferecer alguns discos que que deixaram de lhe interessar. O Carlos Cravo sabia do meu gosto por música pesada, que pouco ou nada lhe dizia, e, acima de tudo, do meu interesse por discos. Ele gostava de gótico, essencialmente, ou goth rock. E The Cure, que era a sua banda preferida. Eu ainda chego ao gótico e tenho até alguns discos
compilações de Dark Wave. Mas, enfim, The Cure não é para mim. Uma outra música ainda vai, mas na realidade não me diz grande coisa. Talvez por não conhecer bem, é certo. Mas de facto não tenho qualquer disco desta banda inglesa. Bom, mas este colega meu, o Carlos, comunica-me que tem uns discos para mim que não lhe diziam nada. E que na ocasião em que voltássemos a viajar juntos, ele nos entregaria. Ele dizia que os discos estariam bem entregues e fazia então questão de nos oferecer. E assim foi, amigos e amigas. Tal como se comprometeu, cumpriu. Uns tempos depois, ele dá-me então em mãos 3 disquinhos de vinil, e entre os quais se encontrava aqui este mesmo Back in Black. E se primeiro agradeço ao meu amigo Nuno ter-me dado a conhecer esta banda australiana, tenho de agradecer ainda mais ao Carlos Cravo por me ter oferecido Back in Black. Eu apreciei tanto, mas tanto, a AC/DC, e não me refiro apenas à música deste disco, mas sobretudo a toda ela, que me fez querer colecionar tudo o que encontrasse da banda. Foi realmente esta a banda foi esta banda que despertou em mim o colecionismo. Tendo eu atualmente imensos discos desta banda. Só que com isso, e vocês sabem bem, vem também o cansaço auditivo, não é? Pois é sempre mais do mesmo. O boogie rock da banda de Angus Young não muda. É simples, de fácil audição e consumo, e um ritmo brutalmente cativante, pelo que as músicas acabam por soar todas ao mesmo. E eu papei muito mesmo AC/DC. Como quem diz, consumi muita música. Como haveremos de falar aqui no canal. Bom, o meu exemplar oferecido pelo Carlos Cravo é uma prensagem portuguesa, licenciado ou licenciada, não sei se conseguem ver, pela Atlantic Recordings, ou Atlantic, ou ainda Atlantic Recording Company Corporation, licenciada à Rádio Triunfo, responsável pela distribuição do disco no meu país. Mas, coitadinho, está num estado lastimável. Não tanto na capa, sinceramente não tanto na capa, mas não apresenta assim tantas marcas de uso. Tem alguns vincos, até porque é um disco com 45 anos de idade. Mas, enfim, não está mal. Mas esperem só até eu vos mostrar o interior. A capa é de cartão plastificado, que até protege um pouco de rasgões, embora as marcas e os vincos se notem mais facilmente. É lá para isto. O curioso nas capas
pormenor, enfim, do logotipo da banda. Aqui e o nome e o título do disco. Aqui em alto relevo. Este lettering está em relevo. O efeito é fabuloso e nem consigo imaginar qual este efeito numa prensagem americana. Deve ser espetacular. Que normalmente são de cartão, não é? E à maneira. Deve ser de facto extraordinário. São tudo sensações que um disco digital ou um CD não consegue transmitir. E muito menos um ficheiro de música. Depois, o interior. Tenho que ter aqui algum cuidado. É composto por um inner sleeve totalmente estragado. Epá, o disco veio para as minhas mãos com este inner totalmente imprestável. Cheio de cortes. Talvez não dê para ver, mas cheio de cortes e rasgões. Olha lá para isto. Eu tive que tentar compor um pouco aqui com fita cola. De tentar compor aqui a coisa. Mas epa, está imprestável. Mesmo aqui a capa exterior já está, olha lá para isto, aberta. Tive que aplicar cola e mesmo assim vou ter que fazer novamente. Pois aqui os bordos estão todos abertos. Este bordo está tudo aberto. De qualquer forma, eu tive a feliz ideia de o mandar limpar e lavar, colocando depois o vinil nesta capita da Mobile Fidelity. Ela é de facto fabulosa e protege o vinil, o disco vinil, de tudo, desde estática a riscos, e o disquinho fica, que é uma maravilha. Faço novamente o disclosure. Vocês podem contar comigo para cuidar dos vossos disquinhos de vinil. Sejam com capas como esta, da Mobile Fidelity ou da Gold Ring, também, sem dúvida, excelentes. Fiquem absolutamente descansados quanto à eficácia da sua função e também durabilidade. Se pretenderem um serviço realmente profissional de limpeza, que inclui lavagem e aspiração também, e claro, igualmente estas capas, tanto interiores como exteriores, contactem-me, ok? Eu estou totalmente apto a tratar dos vossos discos de vinil e cuido deles como se fossem meus, com todo o zelo e carinho. Contactem-me ou enviem-me um e-mail e discutiremos esse assunto. Ainda não tenho o meu website criado, pelo que esta é a única forma que tenho ao dispor para promover e divulgar este serviço que presto. Depois, entretanto, aqui o vinil está, coitadinho, todo picadinho. Agulhas possivelmente mal montadas, antigas, um manuseamento deficiente e imensas passagens e audições deixaram o disco assim.
cheio de ruídos e estalidos, aqueles do género de batata a fritar. No entanto, a gravação não tem um único arranhão ou até buraco daqueles que faz a agulha saltar. E só mais um pormenor. Tratando-se de uma prensagem portuguesa, o vinil tem uma boa gramagem, pelo que o disco não apresenta um único NPM, o que é, sem dúvida alguma, extraordinário, tendendo que se trata de um disco com 45 anos e que as pessoas antigamente não cuidavam bem deles. Olhem, lembro-me bem que este mesmo disco, quando veio para a minha mão, tinha aqui o label todo riscado. Não sei se era para o identificar, mas estava cheio aqui de bonecos e riscos de cada lado. O que vale é que eram riscos de lápis. E consegui remover, com algum esforço, mas consegui remover tudo com uma borracha. Deu-me trabalho, pois estava muito marcado. Agora está aqui, quieto e sossegado. Ainda aguardo pela possibilidade de arranjar uma outra cópia de Back in Black, em melhor estado, estimada, e que devolva um pouco do prazer em ouvir as minhas faixas preferidas. Isto apesar de, quando eu ouço um disco, ouvi-lo do princípio ao fim. Pergunto-vos agora quais são as vossas músicas preferidas. A capa já está outra vez a abrir toda. Manifestem-se, amigos e amigas. Já sabem quais são as que eu mais gosto. Embora o disquinho seja todo ele fabuloso. E eu não tenho problema algum em atribuir uma nota de 10 valores em 10. Eu acho que é um disco obrigatório em qualquer coleção de discos de música. E quero, no final deste vídeo, agradecer-vos também. Não só pela vossa presença aqui no canal, como também por me terem ajudado a relembrar aqui este disco. E claro, recordar mais uma história da minha vida, contando-a para vocês. Com amizade por todos e todas vocês, é assim que me despeço. Desejo-vos boas audições e temos encontro marcado para daqui a uma semana. Francis Music Then. From the Vault and Beyond. Fiquem bem.